Eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês 5 motivos pelos quais vocês deveriam ler um livro clássico das histórias de piratas, conhecido como A Ilha do Tesouro. Mas antes, então, de seguir aí para os nossos 5 motivos pelos quais vocês deveriam aí dar uma chance para essa leitura, vale dizer que já saiu resenha escrita lá no estande de diagonal desse livro aqui. Então, se você quiser situar um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor qual é a história, como é escrita, alguns detalhes desse livro, vale a pena conferir a resenha. Eu vou deixar ela aqui embaixo na descrição para facilitar o acesso de vocês. O primeiro motivo pelo qual eu penso aí que você deveria dar uma chance para a Ilha do Tesouro é pelo fato de que esse livro foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Robert Louis Stevenson. Embora eu já tenha comentado diversas e diversas vezes que eu gosto muito do Stevenson, que eu admiro muito esse escritor e que eu gosto muito de toda a trajetória de vida dele, devo dizer que esse talvez não fosse um motivo muito bacana para convencer aqueles leitores que ainda não conheceram esse livro. Mas o fato de que A Ilha do Tesouro foi escrito por Robert Louis Stevenson é um fato importante por si só, porque estamos falando de um escritor clássico da literatura ali do século XIX, um autor que nos trouxe O Médico e o Monstro, nos trouxe A Ilha do Tesouro, nos trouxe diversos outros livros importantes que merecem ser lidos, que valem a pena ser lidos e que então aí marcaram todo um período da história da literatura. Seguindo aí um pouquinho nessa linha do Robert Louis Stevenson, o nosso segundo motivo é pelo fato de que A Ilha do Tesouro foi o livro que conseguiu deslanchar ali, que conseguiu fazer com que o nome do escritor se tornasse famoso. Foi esse livro que garantiu que o escritor recebesse ali uma quantidade maior de retorno por conta das vendas dos seus livros. Foi esse livro que marcou o nome dele ali na época, que fez com que várias e várias pessoas buscassem o livro, buscassem conhecer a história e também se apaixonassem ali por toda a aventura que a gente acompanha ao longo da Ilha do Tesouro. Compartilhando aí uma curiosidade com relação a esse segundo motivo, vale dizer que antes da publicação ali, da escrita da Ilha do Tesouro, Robert Louis Stevenson tinha publicado ensaios, tinha publicado relatos de viagem, tinha publicado outros materiais que não fizeram tanto sucesso, não traziam tanto retorno financeiro para o escritor. E até então ele sofria bastante com o retorno, porque, querendo ou não, a gente vive em um mundo capitalista e tanto ele quanto nós precisava ali de uma graninha para conseguir se sustentar. E foi justamente então com a publicação desse livro que a carreira dele foi para frente, que ele conseguiu publicar vários e vários livros. O terceiro motivo pelo qual você deveria conhecer a história de A Ilha do Tesouro é pelo fato de que, como eu comentei, estamos falando de uma história de piratas, uma clássica história de piratas com direito a capitães que possuem um papagaio, que possuem perna de pau, que realizam tramóias e que tentam enganar aqueles que seriam os mocinhos da história. Esse livro é uma verdadeira ali, aventura e uma verdadeira caça ao tesouro. Como o próprio nome aí dá a entender. A gente vai encontrar aqui alguns embates com alguns piratas, vai encontrar ali uma busca por um tesouro e também vai encontrar ali algumas aventuras marítimas bacanas, além do quarto motivo então pelo qual você deveria realizar essa leitura, que é justamente o tanto de nome, o tanto de termo, o tanto de conceito empregado na história para fundamentar então tudo que a gente está acompanhando. Aqui a gente tem todo tipo de nome, termo específico relacionado ali a navios, a velas, todo tipo de coisa que eu poderia citar nesse vídeo e que não vou citar porque
não tem propriedade nenhuma para falar e também já esqueci da grande maioria dos termos. Mas isso é muito bacana porque realmente inserem o leitor ali naquele mundo, fazem com que ele entenda um pouquinho mais de como era a navegação naquela época, de como era estar num navio. E o quinto e último motivo pelo qual você deveria realizar essa leitura é pelo fato de que ela é divertida. Ela é sim um pouco previsível, considerando principalmente o fato de que a gente já viu em filme, em seriado, em videogames, em diversas outras mídias, essas mesmas histórias, esses mesmos formatos, esses mesmos enredos se repetindo e sendo ali repaginados de novo e de novo. Por conta disso, alguma coisa não vai realmente surpreender o leitor, não vai ser algo realmente mirabolante, mas a leitura em si é divertida, as coisas que vão acontecendo ali, os imprevistos, os problemas ali que os personagens têm de enfrentar são legais, são divertidos, realmente entretêm o leitor. E se você precisa ali de uma leitura bacana para espairecer, para pensar em outra coisa, talvez a Ilha do Tesouro seja o livro que você procura. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu A Ilha do Tesouro, se você gosta desse livro, se você nunca tinha ouvido falar nesse livro, ou então se você curte aí o estilo, a trajetória, os detalhes, as características de escrita do Robert Louis Stevenson. Vamos conversar aí sobre piratas, sobre Ilhas do Tesouro e sobre esse livro nas caixinhas de comentários e a gente se vê num próximo vídeo.